Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, tá? Porque eu gritei tanto na primeira parte que eu realmente fiquei bem enojado com o que eu vi dentro de um critério acadêmico que eu tive que parar e refazer agora com um pouquinho mais de respiro. Porque não dá. Muito bem, vamos lá. Eu vou contar a historinha pra vocês. Tava eu tranquilo aqui na internet, navegando, vendo coisas para poder gravar pra vocês. E o algoritmo me entregou este vídeo. Eu não conheço esse rapaz chamado Rony Telles. Eu não conheço o Rony Telles, tá? Eu não tenho viés político. Eu tenho 2 docências em ensino religioso. Eu tenho 4 especializações em teologia, eu tenho ciências da religião, eu tenho história do cristianismo, eu tenho 2 especializações em ciências políticas. Isso dentro daquilo que compete o tema que nós vamos tratar hoje, tá? Eu tenho mais de 40 pós-graduações em diversas áreas, mas a gente tem que trabalhar aquilo que é importante. Eu passei grande parte da minha vida estudando e claramente passando por situações complicadas, ao longo de conhecimentos, de preencher lacunas e tudo mais, eu fui atrás de estudos que me dão competência para poder tratar essa temática. Eu detesto esses embates religiosos porque é uma perda de tempo monstruosa. Puta perda de tempo. Puta. Discutir com um frei, discutir com um pastor é a mesma coisa que eu querer que ele perca seu emprego. É verdade. Então eu evito discutir com essas figuras porque é triste, é muito triste. Que você vê que a história é completamente anulada na boca de um pastor, de um padre ou de um frei. Por exemplo, um cara que acredita que a Terra tem 6.000 anos de idade. Isso é propagado em podcast, uma fake news, eu levanto e vou embora porque eu acho que o cara ele é dodói da cabeça. A gente tem que separar o que é a religião e o que é a história real, baseado em estudos, em ciência e princípios que trazem, então, uma formação do cidadão. Falar que a Terra tem 6.000 anos de idade, por exemplo, é anular a cabeça de jovens e principalmente dos adultos que são classes mais baixas, que acreditam piamente no seu pastor. E pastor não é referência para nenhuma. Mas vamos lá. Eu assisti metade desse vídeo e eu fiquei muito nervoso. E eu vou tentar me acalmar. Vou tentar. Tá? Nós temos aqui uma figurinha que é questionável em todos os aspectos, que é esse dito frei. Eu não sei o nome dele. Ele é um frei. Quando a gente fala sobre o franciscano e a carmelita, eles não são ramificações da igreja. Por quê? Na história do Vaticano, o Vaticano teve alguns problemas. E quando a gente pega a história de San Francis of Assisi, que é o São Francisco de Assis, ele era na dele, tá? Ele era uma figura na dele, ele não queria confusão, ele não era nada. Ele simplesmente seguia ali certos princípios religiosos e criou o seu monastério. Uma certa época a igreja bateu lá em meio às suas missões, a expansão da igreja, e ele abriu a porta dizendo qual foi. A igreja fala, olha amigão, o que você é? Nós somos cristãos, nós seguimos o princípio bíblico, mas nós vivemos enclausurados. A igreja perdeu muitos fiéis, a igreja teve muitos problemas e em 1200 e alguma coisa, 1209, 1210, formaliza-se então uma união junto com o franciscano. O franciscano, ele vive enclausurado, vive fechado, vive isolado do mundo. Tanto que São Francisco de Assis, durante muitas vezes, viveu em cavernas. Vivia preso em cavernas, enclausurado em cavernas, porque ele não queria as pessoas enchendo seus pacová. E o princípio é muito simples. As pessoas causavam os males.
O franciscano já tem muitos problemas e eu vou mostrar todos os problemas do franciscano, já que vocês batem palma para aquilo que vocês desconhecem completamente. O povo brasileiro é carente de ídolos, carente de heróis. Eles precisam ter heróis, né? Eu acho isso curioso. Tem que nomear alguém. Ou um líder político, que seja o Lula ou o Bolsonaro, ou aqueles políticos que estão abaixo, seja da esquerda ou da direita, ou mesmo líderes políticos religiosos. E aí entra complicações, porque o político religioso não existe, mas no Brasil existe. Em alguns lugares do mundo isso foi abolido. Em alguns lugares do mundo a religião foi separada do Estado, mas no Brasil eles não conseguem separar. Está no DNA do cristão. Seja o cristão que vem da Igreja Apostólica Romana, onde nós vimos muitos discursos de padres pregando o bolsonarismo e pregando também a esquerda, eu vou ser justo como um cientista político, eu vou falar, tanto a esquerda quanto a direita foram objetos utilizados pela igreja por jogo de interesse. Ou você acha que Silas Malafaia ama de coração o Bolsonaro? Conchinha, bobô? Não. Tem alguma coisa aí. Ninguém faz nada de graça. Ninguém. Principalmente quando lida com poder. Nós temos a teoria do poder, que eu já trouxe para vocês, que é objeto, então, das ciências políticas. Um deles é o líder carismático, aquele que surge em pele de cordeiro, mas por baixo. Quais são as intenções dele? É isso que nós vamos discorrer sobre. Existem intenções ruins? Bagarai. E essas intenções nós vamos equiparar junto a princípios bíblicos que eu trouxe, que está aqui numa das abinhas, e nós vamos discorrer sobre a falta de conhecimento do brasileiro em bater palma para a misoginia. Clara, explícita, como uma mensagem subliminar em meio às orações. Bora. E o principal assunto de hoje é esse senhor aqui, que eu particularmente não conhecia até agora. Talvez seja para você também, mas é extremamente famoso dentro do seu nicho, pelo que nós podemos ver aqui. E ele cometeu algumas coisas aí que levaram a um que se diz esquerda a um grande debate, inclusive envolvendo Janones. Eu vou explicar toda essa treta nem sei quem é Janones. Envolvendo o Frei Gilson, sim, ele é Frei Gilson. Segundo tá bom. Consta. Vou explicar, você já vai deixando like, já vai deixando a inscrição para fazer o vídeo chegar a quem precisa, tá? Consta que esse rapaz é um novo influenciador aí nas redes sociais no que se refere à religião. Consta que ele está fazendo lives às 4 horas da manhã, fazendo as pessoas rezarem. E de 500 mil a 4 milhões, todos os valores são noticiados aí de pessoas que acompanham ele em simultâneos. E por que que isso se tornou assunto de debate? Acontece que esse moço traz algumas opiniões que são completamente incompatíveis com o que se tem como moderno, né? Por exemplo, ele prega nos seus cultos a subserviência da mulher ao homem, aquelas mesmas... Peraí, tudo bem, subserviência ao homem é um princípio bíblico de 6.000 anos atrás. Peraí, 6.000 anos atrás é Velho Testamento. O franciscano não tem que se apoiar no Velho Testamento, que é do povo hebreu, mas ele tem que se apoiar no Novo Testamento, onde explicitamente Cristo traz, então, o amor igualitário à mulher. Ou eles esqueceram que Jesus acolhe, então, a mulher, a prostituta. Há uma falta, então, de conhecimento bíblico. Que coisa. De novo, misoginia. De novo, ataque contra a mulher. De novo, a imposição de mensagens subliminares, colocando a mulher submissa ao homem. Isso é uma afronta ao Estado, isso é uma afronta à Constituição, isso é uma afronta aos direitos das pessoas. E quem deu o microfone para um cara, ele tem autoridade para poder sair do seu monastério e pregar isso? Quem é que deu o aval para ele?
Porque, novamente, eles são enclausurados, eles vivem em um monastério enclausurados. Dar palavra a um cidadão que vai falar sobre política e o poder da mulher em relação, então, ao Estado, é algo que não transita na Bíblia. É algo que não tem que ser tratado por um religioso. Nós temos, então, um lobo em pele de cordeiro. Os mesmos pensamentos que a gente geralmente atribui ao bolsonarismo, mas não apenas, não é só isso, não. Foi exposto sobre ele uma ligação com o Brasil Paralelo e tem vídeo dele abominando o comunismo. E aí já parte para o lado da política propriamente dita e demonstrado uma terrível ignorância. Mas qual... Você é muito bonzinho, não é só uma ignorância, mas religião e o Estado, em termos de política, não podem mais transitar. Uma coisa é o Estado, que é laico. A outra coisa é um influenciador franciscano, misógino, e que vai utilizar-se, então, de pressuposto para manipular a massa, falando sobre, então, princípios da política. Se o Estado é laico, ele não pode fazer algo desse tipo. Ele tem que se ater somente ao viés religioso dele. Ele não tem que se ater à política. O povo brasileiro é complicado. Saudade do seu Chico Anísio, né, que falava vampiro brasileiro. Na verdade é o povo brasileiro. Que é o problema disso ainda, Rony? Ainda não estou entendendo. Bem, alguns influenciadores do Twitter que costumam estar associados com a esquerda, que trabalham no campo que a gente chama de esquerda, como é o caso do Vinícius Bertiol, começaram a fazer um ataque massivo contra ele, expondo vídeos e fatos sobre o passado dele. E eis que o Janones e outras pessoas começaram a intervir e falar assim, peraí, vocês vão começar agora a atacar a rede católica também? A gente já estava sem os protestantes, agora a gente vai atacar também os católicos? Isso não parece ser uma boa estratégia. Nesse meio, Bolsonaro, é claro, como um perfeito oportunista, apareceu para exaltar o Frei, que até para ele, até o momento, ele ignorava completamente. Nicolas Ferreira parece também ter entrado nesse bololô aí. Então eu vou mostrar agora, a partir de agora, eu vou aprofundar em maiores detalhes. Por favor. E trazer isso para você, primeiro, porque é notícia. Segundo, porque se tornou um tema de debate, né? Eu quero saber a sua opinião e você vai ter, provavelmente, nos próximos dias, que se posicionar sobre isso. Vamos começar pelos vídeos. Vou mostrar para você quais são as falas dele que são polêmicas. O homem foi dado a ele liderança, mas a mulher tem o desejo de poder. Deixa eu vou continuar, só um minuto. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Desejo de serviço, desejo de poder. Veja, é muito triste escutar isso, mas eu entendo porque, como ele faz voto de castidade, ele não tem empatia para com a mulher, ele não tem empatia para com o lugar de fala do outro, ele tem um recalque, ele se mantém então na defensiva, ele tem que atacar a mulher para negar a carne. Isso é um princípio muito simples dentro da religião. Eu ataco a mulher para mostrar que a mulher é um objeto, ela é suja, e assim eu não tenho desejo pela sujeira. É normal isso, chama-se recalque. Ele é incapaz de interpretar a mulher como algo tão belo e, dentro da empatia, ver que a mulher e o homem têm os mesmos direitos. Se o homem quer poder, a mulher também tem todo o direito de ter poder. E existem mulheres maravilhosas que tomaram poder e souberam lidar. Angela Merkel foi, acho que, uma das maiores líderes da Alemanha. Nós temos uma outra que também foi a presidente, acho que da Islândia, que também foi muito elogiada. Nós temos mulheres no poder que foram extremamente importantes para a humanidade. Mulheres que lideraram, ajudaram homens. E, cara, assim, a mulher fez uma história tão linda. O problema é o seguinte, a mulher não quer um empoderamento, a mulher quer a igualdade.
Nós temos visto muitos crimes. Recentemente, da menina Vitória, que foi morta de maneira cruel por canalhas, sujos, imundos, homens doentes, que mataram uma linda menina. Nós temos mulheres que tornam-se vulneráveis junto à mão, né, às mãos de homens que são bêbados, são animais no cio, que estupram, matam, que dizimam, que acabam com a honra de uma mulher. Falta empatia, né, Frei? Falta amor, falta compaixão ao próximo. Pelo seu discurso a gente já percebe. Líder carismático, teoria do poder, é aquele que se esconde através de uma roupa, mas a ideologia ela é clara. A mulher não quer o poder, a mulher quer o direito de existir igual ao homem, previsto pela Constituição, previsto pelo Estado. Hoje a mulher tem leis a mais. Por quê? Porque o homem cerceia a vida da mulher. O homem agride a mulher, o homem violenta a mulher, o homem mata a mulher, o homem é 2, 3 vezes mais forte que uma mulher. Mas você não tem empatia, você não tem... você tem um recalque, é nítido, é observado. Você não consegue identificar a igualdade vista na mulher. A mulher tem o poder de comando, sim. Eu tive muitas pessoas que trabalharam comigo, você não sabe o que é trabalho, né, Frei? Eu imagino. Varrer chão, lavar prato, é uma coisa que, desculpa. Acorda 4, 5 horas da manhã, entra numa empresa e você vai ver o que é trabalho. Você vai ver o que é ser humilhado, você vai ver o que é ser menosprezado, você vai ver o que é ridicularizado, cobrado. Uma mulher, além de passar por tudo isso, ela sofre assédio sexual no trabalho. O chefe a ridiculariza na frente dos outros e ela precisa daquele trabalho para pagar as contas do mês e para cuidar dos filhos. Mas você não sabe o que é isso, né, Frei? Varrer chão de pátio, lavar louça, ficar rezando, fazer suas penitências. Cara, assim, eu frequentei muito tempo esse tipo de enclausuramento e vou te falar que quando eu fui para o mercado financeiro e trabalhei no mercado financeiro, você não sabe o que é o assédio, você não sabe o que é cobrança, você não sabe o que é o estresse. Você não sabe, cara. O estresse de um monastério? Qual é o estresse do monastério, cara? Me explica. Você não sabe. Você não sabe o que é a depressão de pessoas que têm que se submeter a maus tratos numa empresa, voltar para casa de boca calada e aquilo sendo corroendo por dentro do indivíduo. Não, você não sabe, cara. É muito fácil falar da boca para fora. Você não tem lugar de fala. Você não é mulher. Você não pode ter lugar de fala. Falar que quer um empoderamento. A única coisa que ela quer é existir no mesmo direitos igualitários ao homem. É só isso. É só isso. A igualdade prevista pela Constituição. A palavra empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. Guerra dos sexos. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Gênesis é Velho Testamento, do povo hebreu. Gênesis é Velho Testamento, é do povo hebreu, tá? Ou seja, não é cristão, é hebraico, ou seja, do povo judeu, ok? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Eu adoro a interpretação bíblica, eu adoro. Veja, eu estudei ao longo de um ano e pouco, foi um pouco mais, tá? Teologia. Então eu entrei em contato com algumas faculdades e falei, olha, eu preciso ter um conhecimento mais amplo e que me desconecte da Bíblia literal. Ou seja, de você pegar a Bíblia e ler a literalidade, como os fundamentalistas fazem.
Muito bem, essas faculdades me disponibilizaram, então, diversos cursos de teologia, inclusive hermenêutica, a história do cristianismo, teologia em religiões comparadas e ciências da religião. E quando você vai começar a estudar essas passagens bíblicas, e principalmente sobre a luz da fenomenologia, então você vai pegar a Mircea Eliade para complementar os textos, para entender os princípios do fenômeno religioso, Gertaisen, nas primeiras comunidades cristãs, onde ele inicia academicamente trazendo o princípio da formação e criação de Deus, como se cria o Deus metafísico, e depois se interpreta as passagens para saber diferenciar o conceito de Lord, que foi muito mal interpretado e enviesado por uma reconstrução bíblica ao longo de muitos anos, tá? E séculos reconstruindo a Bíblia, colocando, tirando livros, colocando e tirando livros, né? Foram feitos as costuras bíblicas e a passagem de diversos idiomas perdeu-se o significado de algumas coisas. Quando a Bíblia é constituída em grego koiné, grego é uma língua de comum acordo, face à expansão, obviamente, do Império Greco-Romano da época, em que trazia o idioma. Existem o grego arcaico, o clássico e o koiné, que foi, então, tratado como um idioma a ser traduzido à Bíblia. Claramente, o Velho Testamento manteve-se, então, dentro dos princípios do idioma do povo hebreu, com a adição de outros idiomas para poder juntar e entender melhor, porque puramente os textos em hebraico eram muito complexos, então criou-se um outro vocabulário para entender. Mas quando cria-se o Novo Testamento, o grego koiné, ele foi então passado para o latim e outros idiomas e acaba se perdendo algumas coisas. Lord é uma ressignificação da palavra que pode ser tanto Deus quanto Senhor. Senhor é um termo que significa aquele que é dono, proprietário, aquele que é o senhor de terras. Nós tínhamos El Shaddai, Enlil, Ninlil, El Kurgal e outras figuras que eram considerados como senhores das terras. O Altíssimo, por exemplo, era o senhor dono das cidades que habitava-se as montanhas. Da mesma maneira que nós tínhamos Enlil e Ninlil, que eram os reis que comandavam então a Babilônia, a Mesopotâmia, ali o Tigre e Eufrates, nós tínhamos outros ao redor que carregavam então esses títulos. Gabrielu era o significado, por exemplo, para governador. Quando fala então em Adão, Adão é uma representação do homem braçal. Adão era a representação daquele que veio da terra, que veio do barro. Tirando algumas figuras que vieram da bosta, a gente tem a representação do homem que veio da terra, do barro, que significa que eles eram agricultores. O princípio da vida estava na água e naquilo que a água nos dava, que era então o que? A agricultura. A agricultura era vista nas margens do Tigre e Eufrates, ao longo do mar Mediterrâneo, onde nós tínhamos a abundância de comida. Quando nós tínhamos a abundância de comida, o homem estava, pois o homem precisava dos frutos da terra e dos animais para existir. Quando a gente fala de Adão, Adão então ele vem da terra. Ele não foi forjado que nem no filme Ghost, onde estava lá a figura então da mina e Deus vem por trás e faz. Olha o Adão, olha que coisa linda, surgiu o Adão do barro. Não. Ele é uma analogia para significar que o homem veio da terra, pois da terra eram os frutos que traziam então a sua existência. Ok? Eles eram agricultores. Quando então o dono daquela terra, o senhor que o protegia, dando comida, dando água, dando teto e principalmente proteção contra animais e povos invasores, olha e fala, eu vou lhe fazer uma pessoa que vai lhe ajudar. O que é vou lhe fazer? Eu vou te colocar a serviço uma pessoa que irá lhe ajudar. E coloca a mulher. A mulher tem habilidades com as mãos que o homem muitas vezes não tem. A mulher tem mais cuidado, tem mais zelo. A mulher sabe administrar uma casa, a mulher sabe administrar um lar, a mulher sabe administrar a vida de um homem. A mulher sabe fazer. Então, esse Senhor, esse Deus, que na verdade era um homem, atribui então
o encargo para zelar daquele agricultor uma figura feminina. Cara, qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade? Eu juro, isso é história, isso é hermenêutica bíblica, isso é o princípio mais simples de entender a coerência dos fatos. Mas nós estamos em Nárnia. Foi isso que aconteceu. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Auxiliar. Ela nasceu para auxiliar o homem. Isso é misoginia. O quê? Eu caguei aqui? Isso é misoginia. A mulher não nasceu para auxiliar o homem, ela nasceu para fazer o que ela quiser. Ela nasceu com um pressuposto de observar a cagada que o homem está fazendo na terra e ajudá-lo naquela merda que ele estava fazendo. Se o senhor de uma terra olha e fala, a merda que aquele cara está fazendo, querida, vai lá e ajuda ele. Isso daí não é empoderamento, isso aí é corrigir um serviço. Desculpa, a mulher ela tem, então, a atribuição não de auxiliar o homem, ela tem a atribuição de fazer o que ela quiser. Ela tem a liberdade constitucional de ir e vir na mesma proporção que o masculino, que o homem. Então, aqui nós temos a aplicabilidade da misoginia. Eu disse para vocês que estava na Bíblia, eu não disse que eu concordo. Tá? De fato, ele leu o trecho lá. E é isso que ele promove, mas note como ele promove o que está na Bíblia, mas defendendo a ideia do bolsonarismo e também do Brasil Paralelo. Dizer que nós criamos de propósito uma guerra entre homens e mulheres. Não, a gente está só fazendo uma reparação de uma cultura patriarcal que deu à mulher esse lugar de auxiliar. Eu não acho que o lugar da mulher é de auxiliar. Eu acho. Desde que a história existe, infelizmente a mulher foi submissa por ser do sexo mais frágil. O homem era bruto, ele era mais forte, ele era responsável então para levantar uma casa, para cuidar da casa, cuidar do lar contra a invasão de outros povos e de terceiros. A mulher era responsável então para zelar pelo equilíbrio do lar e gerar filhos, gerar frutos, para que então pudesse continuar a história e as cidades, os estados se fortalecendo e criando então as pessoas, as sociedades. Isso sempre existiu, a mulher sempre foi muito submissa. Há 100, 200 anos é que a mulher passou a ter lugar de destaque, passou a ter o direito a voto, passou a comandar e ter poder, pois os estados, eles perceberam que a mulher tem o direito e tem realmente essa questão de se igualar ao homem. Então, quando ele fala, ou esse Frei fala, ele tem que explicar, ele tem que significar o texto, ele não pode interpretar literalmente, pois ele está enviesando. Novamente, a Bíblia é um conjunto de parábolas, elas são histórias, e principalmente quando a gente fala de Gênesis, Gênesis está atrelado ao Velho Testamento, ao povo hebreu. Ele não está atrelado ao princípio de origem de Cristo, à ressignificação de Cristo. Uma vez que Cristo, ele não submete a mulher ao que o povo hebreu fazia. Ele dá poder à mulher. A mulher andava ao lado dele. A mulher tinha um poder de liderança junto a ele. E não se esqueça, meu querido Frei, que quem deu a luz a Cristo foi a sua mãe Maria. Se você tem um líder que transcende, que é Jesus, e que ele tem, então, toda essa questão de estar comandando o povo cristão, lembre-se, ele nasceu biologicamente da união de um homem e de uma mulher. Maria era a mãe de Cristo. O lugar da mulher é idêntico ao do homem. Ela faz o que ela quiser. Qualquer pessoa que se juntar a outra é auxiliar, mas não como coadjuvante. É coprotagonista. Eu vou dar o play em outro trecho aqui. Esse é mais politizado ainda do que o primeiro. Puta lá, velho. Não permitais, Senhora e Rainha de Nazaré, que os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo da ditadura. Como assim?
Como assim? Como assim? Brasil abusem do poder que vem de Deus. Que poder que vem de Deus, querido? Que poder que vem de Deus? O Estado vem de Deus? Cara, vem cá, vamos lá. Seja bem-vindo ao Brasil. Eu acho que você ficou muito tempo enclausurado, querido. A única religião do mundo que possui, então, a questão de ter uma influência muito grande é a Igreja Apostólica Romana, uma vez que o Papa é teocrático, ou seja, ele é a representação de Deus na Terra. O Estado, ele não depende de Deus. O Estado não depende de Deus. O Estado ele é formado a partir de uma sociedade, das pessoas. As pessoas, então, estão sobre a égide da Constituição, do Código Civil e do Código Penal. Esse é o Deus. O Deus é a lei, é a jurisprudência. Se você comete um crime, você vai pagar por esse crime. Não é Deus que te julga, é o Estado que te julga. E o Estado não está sobre a égide de Deus. O Estado está sobre a égide de uma Constituição formada, fixada de comum acordo em uma sociedade e de princípios que vêm, então, do Código Civil e Criminal, que vem formado através, então, de 1700, 1600, 1700 da França, dentro de um princípio da formação das leis aqui do Brasil. Caracoles, cara. Como é difícil, tá no DNA do cristão. O cristão ele não sabe separar o Estado da religião. Deus não interfere no Estado. Deus não interfere no Estado. O Estado ele é formalizado de comum acordo. Rousseau. Nós somos formalizados dentro de um princípio de comum acordo. Você nasce no Brasil, você já está inserido dentro de princípios de comum acordo da existência. Fez merda, você vai preso. Quem julga é Deus? Não, cara. Deus não te julga. Agora, o outro é uma pérola. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo da ditadura. Como assim nos livrarmos da ditadura, cara? O que você tem a ver com a ditadura? O que você tem a ver com eventos políticos? A sua questão é ficar preso dentro de um monastério, rezando. Você não tem que ter viés político. Você tem que ter um viés religioso e se preocupar com todas as histerias observadas dentro do monastério. Você acha que a medalha a medalha que foi criada de São Bento, a medalha lá de proteção e tudo mais, ela tem que pressuposto? Veja, vocês têm os seus próprios demônios internos trancados dentro ali do seu monastério. Quando vocês pegam o microfone, é um desastre. É um desastre por completo. O viés político, o viés religioso é algo monstruoso. E eu estava achando que a gente já tinha se livrado disso na época que destituíram então Bolsonaro e as igrejas começaram a ter que mudar o discurso para poder agradar o Lula e agradar a esquerda, para sair então do viés do Bolsonaro, do radicalismo. Mas agora nós temos um novo público que surge. Agora surgem os franciscanos. Antigamente era o cristão, neopentecostal. Agora nós temos os franciscanos. Caracoles, qual que vai ser a próxima etapa? O que vai surgir agora para tentar comandar o país? Daqui a pouco vai vir um comandante franciscano para assumir então o poder do Estado. Isso aqui está virando uma balbúrdia. Isso aqui está virando um circo. Você veja que esse vídeo não foi feito para o bolsonarismo. Ele está falando da ditadura do Xandão. O rapaz aqui fala sobre a profetização da Nossa Senhora de Fátima com relação à Rússia. Isso aconteceu em 1917, em uma aparição em 1917. Ela apareceu para quem? Para quem? A Virgem Santíssima pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Eu não sei de onde tirou isso, tá? Nossa Senhora de Fátima advertiu, se a humanidade não parasse de ofender a Deus e suas mensagens não fossem ouvidas, viria uma guerra ainda pior que a primeira. Ela veio, e além disso, os erros da Rússia foram espalhados pelo mundo. Vamos lá. A Rússia tem o viés do seu Deus? Tem. A Europa, cada país da Europa tem um viés de Deus. O Brasil tem um viés de Deus
bagaralho. Os Estados Unidos têm um viés de Deus? Tem um viés de Deus. Os africanos têm um viés de Deus? Tem um viés de Deus. Que viés de Deus é esse? Todo mundo tem uma interpretação do que é Deus. Até a interpretação do que não é Deus. Então o que nós temos aqui, novamente, são as falsas visões observadas, onde uma pessoa disse que viu, então, a imagem ali da Virgem, dizendo, então, esse pressuposto sobre a Virgem Imaculada dizendo da Rússia. Foi uma visão em 1917. Não é real. Não é real. Foi um pressuposto para tentar pedir para apaziguar a guerra. Somente isso. Livrai-nos, Mãe de Deus e nossa, do flagelo do comunismo. Além de atacar o comunismo, que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo mencionado, não tem nada a ver com o mal, nem nada disso. Inclusive Jesus na Terra foi provavelmente o primeiro comunista. A ideia do comunismo é o quê? Todos somos iguais, partilhe o pão. O que Jesus fez? Foi exatamente. Então, mas aí a gente também tem um viés que pode ser socialista, não só comunista. As pessoas não entendem, Rony, quando a gente fala isso, porque as pessoas elas não são acadêmicas, elas não têm capacidade de poder interpretar o que a gente fala. E eu falo isso de coração por quê? Porque quando eu falei que Jesus teve uma manifestação socialista, o idiota ali chega para mim e escreve no box: desde quando Jesus era socialista? O socialismo chega depois. Socialismo não é uma palavra, socialismo é uma atitude. O princípio capitalista, ele não precisa ser fundamentado numa estrutura dizendo eu sou capitalista. O princípio capitalista pode falar, olha, eu fiz um negócio aqui legal. Aí a pessoa fala, pô, o que você quer em troca? Você me dá ele? Não, cara, eu te troco por outra coisa ali. Ou você me dá dinheiro. Não precisa chamar de capitalista. É uma relação. Eu quero uma coisa, você me dá outra. O socialismo eu não quero nada, eu estou lhe dando algo. Jesus fez isso? Fez. A atitude dele foi essa. Ele tem um princípio básico. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Deus não quer o dinheiro. Deus não atribui o valor à pessoa por ser rica, mas sim pelas benfeitorias que ele fez em vida. Caraca, eu sou um budista. Eu tenho que explicar isso para cristão. Então o princípio dele era, eu quero igualdade, vou dividir o pão, o peixe de uma maneira igual para que todos comam. Agora, o curioso é que a igreja faz o inverso. E não só estamos falando da igreja apostólica romana, nós estamos falando das igrejas dos puritanos, os protestantes. Os protestantes, eles também controlam a riqueza. Eles pedem o dízimo. O dízimo é o controle. O pastor, o padre e o religioso precisam sobreviver? Precisa. Mas o dízimo ele é voluntário. Mas eles não fazem com que o dízimo seja voluntário. Os neopentecostais é a prova disso. Eles obrigam as pessoas, escravizando as pessoas, para que elas então deem dinheiro, tudo o que elas têm, em pró a Deus. Se Jesus ele dividia o poder, ele dividia a comida, dividia a riqueza, por que a igreja concentra? Agora, o ruim é ter que escutar um franciscano que não tem nada a ver com política para determinar, então, o ódio o direito constitucional dos partidos existirem e o comunismo existir como um partido. A gente tem, né, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, sei lá como é que PCO, PCB, PCdoB, sei lá, não sei. Mas a gente tem esses partidos, eles têm um pressuposto legal, eles têm o direito de existir e tem o viés deles. Foi dado o direito a eles? Foi. Acabou, morreu a história. É só não votar. É só isso. Agora, um franciscano vem falar isso? Qual que é a intenção do cara, sendo que dentro do monastério, eles não têm que ter riqueza, eles têm que dividir a comida, eles são tratados de maneira igual. Olha a roupa. Tem diferença a roupa? Não, né? A roupa é igual. O corte de cabelo é igual. Então qual é a diferença de um para outro? Do que importa o sistema que
que a gente está vivendo se é capitalista, se é comunista, se é socialista, sendo que eles não têm pressuposto de riqueza, e sim voto de pobreza. Lobo em pele de cordeiro. Exatamente isso. E aí, mas esse ataque ao comunismo, ele vem por causa da Rússia e por causa da pauta bolsonarista e do Brasil paralelo, né? Naquela época o Trump não estava apoiando a Rússia. Da fome e da guerra, Livrai-nos, Mãe Aparecida, dos pecados contra a vida. Pecados contra a vida entra de novo em mais outra pauta bolsonarista. Nessa discordância e também por ver por trás dessa mera discordância qual é o plano, que o Vinícius Bertioga publicou isso. Ele Eu não sei postou quem é o o Vinícius seguinte: Bertioga. vocês acham que a função da mulher na sociedade é ser uma mera auxiliar do homem? Não. Perguntou. Esse discurso foi dito pelo Frei Gilson, liderança católica promovida pelo Brasil Paralelo, produtora bolsonarista que tem a função de tomar todas não sei as quem é igrejas e Brasil deixar Paralelo. de cultuar Cristo e passar a cultuar o bezerro de ouro. Esse sujeito conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas em uma live. Boa parte das pessoas são de boa fé e não sabem o real propósito por trás do Brasil. Boa parte das pessoas são burras. Essa é a verdade. Se você mulher, você está escutando um cara desse, o cara pega o microfone e fala, você é submissa ao homem, você vai fazer o quê, mulher? Você vai falar assim, senhor, sou submissa ao homem, sim, pode me bater à vontade? Ou você vai falar pro cara, ô Frei, cuida da tua vida porque você fez voto de celibato e você não tem nem empatia pelo próximo. Você tá falando então o quê? Que eu sou funcionária desse cara? Eu não sou funcionária, eu sou esposa dele, eu tenho o mesmo direito protegido pela Constituição e pelo Código Civil. Leia-se, né? Direito de homem e de mulher, direito da família. Qual que é a tua, Frei? Mas eu não entendo as mulheres desse país. Honestamente, eu não entendo. Ou são mulheres que são submissas e aceitam essa submissão, ou elas não querem jogar o sapato na cabeça do Frei, cara. Então você vê que as pessoas se submetem a isso. 4 horas da manhã escutando que você tem que ser submissa ao seu homem. A misoginia bate na porta às 4 horas da manhã. Ainda bem que nesse horário eu tô dormindo. Ou indo dormir, né? Paralelo. Eu peço que vocês ajudem a dar visibilidade a isso e fazer chegar a todos os católicos que conhecem. Já chega a forma como eles tomaram os púlpitos das igrejas evangélicas, deixaram Cristo de lado e passaram a servir ao bolsonarismo. Não vamos permitir que façam isso dentro da igreja católica. Uma fala super sensata, correta, descreve a realidade, é isso aqui que está acontecendo, mas só faltou fatores históricos para comprovar o que é pior ainda dentro do princípio do franciscano. Pergunta que fica e que foi levantada pelo Janones não é a questão da correção. A pergunta é uma boa estratégia fazer isso agora? Ou é melhor ignorar, deixar isso para um outro momento? O Janones acha que era melhor. Deixa eu ver se tem mais falas. Cara, agora precisa entender também o seguinte, toda essa popularidade dele talvez esteja vindo justamente dessa união com o Brasil Paralelo, né? E talvez atacar isso no início, não necessariamente atacando ele, talvez desmantelar isso no início, talvez por outras vias, talvez vias legais, investigações com o Brasil Paralelo, quem financia isso? Talvez pegar isso no começo seja uma... Quem financia isso? Porque essa é uma questão. Veja, quem é o Frei Gilson e o que é a Quaresma Digital? Quaresma Digital. Bom, vamos lá, né? Quem é o Frei Gilson? Frei Gilson é um católico com mais 7 milhões de seguidores, blá, 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 não me interessa. Ele é um sacerdote, cantor e influenciador. Influenciador, cantor, sacerdote, católico. Começou, né? Ordem franciscana, tá? Tendo como mestre Fidêncio Vambonel, o atual ministro provincial. Eu também não sei quem é este rapaz, mas a gente vai buscar, tá? Muito bom, muito bom. As pessoas não fazem a devida lição de casa, né? O dito Frei Fidêncio Vambonel,
ele possui então em suas redes sociais, vinha denunciando com frequência casos, tá, de autoridade e execução de jovens pobres e negros em diversas regiões do Rio de Janeiro. Então ele faz um serviço à comunidade. Muito bem. Ordem franciscana. Poucas pessoas sabem o que é uma ordem franciscana, tá? A ordem franciscana, então, ele surge através de St. Francis of Assisi, que é o São Francisco de Assis, em 1209, tá? Existe a ordem franciscana secular, os frades menores e o cordão franciscano. Quando a gente fala de ordem franciscana secular, ele é uma organização que reúne leigos e clero diocesano. Ela é constituída por fraternidades abertas a todos os cristãos seculares, e os membros procuram seguir os passos de São Francisco de Assis. Não é Jesus, é São Francisco de Assis. Tá? Eles vão seguir São Francisco de Assis. Muito bem. Os fráteres, então, os frades menores. Conhecida como Ordem de São Francisco, Ordem dos Franciscanos, Ordem Franciscana e tal, tem vários ramos, tá? E aí tem os ramos Fráteres Franciscanos Caputinos, que são os famosos. Nós temos o Cordão Franciscano, que faz então voto de pobreza, obediência e castidade. Castidade, tá? Fraude financeira descoberta em Ordem Franciscana. Uma ramificação da Ordem Franciscana da Igreja Católica, que administra igrejas e conventos em 110 países, disse que uma fraude por parte de alguns de seus monges e fez cair em graves dificuldades financeiras. Então nós temos aqui desvio de grana, problemas financeiros, né? Alvos de investigação por lavagem de dinheiro. Ordem dos frades menores. Desviaram milhões e milhões e milhões de euros. Sob 94 acusações de pedofilia, franciscanos da Califórnia declararam falência. Processos escrevem os abusos sexuais ocorridos entre 1940 e 1996. Outras dioceses seguiram o mesmo caminho devido à avalanche de casos. Ups! Crimes de pedofilia. Franciscanos receberam 36 alegações contra um único abusador no Garmston College. Congregação relata um total de 124 denúncias de abuso sexual de crianças feitas contra 26 frades. É cíclico. Tá no sangue, né? A província franciscana da Irlanda recebeu 124 alegações de abuso sexual de crianças feitas contra 26 frades. 4 frades foram processados nos tribunais, 3 foram condenados e 2 faleceram. A congregação pagou quase 4 milhões de euros em acordos para as vítimas. Vem cá, quem não deve não teme. 4 milhões de euros para as vítimas de abuso dos franciscanos. Os franciscanos também cobrem os custos de aconselhamento para qualquer vítima sobrevivente que peça esse apoio. Fala que eu te escuto, né? O franciscano mais famoso condenado com relação de crimes de abuso sexual infantil foi o padre Ronald Benet, de 87 anos, ex-diretor espiritual, mestre de esportes e tesoureiro do college. Um total de 36 alegações foram feitas contra ele relacionadas de abusos na escola. Em 2006, ele se declarou culpado de 6 acusações de abuso sexual de 4 alunos, 3 dos quais eram internos. Ele recebeu uma sentença suspensa de 5 anos e entrou com uma fiança para poder sair da cadeia. É um canalha, né? Tá aqui, ó. Toda a declaração da criança e tudo mais. Falta empatia, né? O povo brasileiro não tem empatia, não entende que nós estamos diante, então, de algo que vai além, tá? Aqui nós temos o desabamento da igreja de São Francisco de Assis, o que falaram que foi criminoso, tá? Que aconteceu na Bahia. Um ato criminoso. E agora nós vamos entrar em um versículo bíblico que as pessoas não sabem. Vamos lá? Vamos bater um papinho sobre isso? Quais os versículos bíblicos que se referem à violência sexual contra mulheres? O rapaz aí sabe? Não sabe, né? Então vamos lá. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22.
Se o homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão juntos. O homem que se tiver deitado com uma mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver uma moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, ou seja, violentá-la, 24, trareis ambos, na parte 24, capítulo 24, trarei ambos à porta àquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto se ela não gritar, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas, se for no campo que o homem achar a moça, que é desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. Ou seja, se ela foi violentada, paciência. Não há nada na moça pecado digno da morte, porque como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe se tira a vida, assim é este o caso. E está aqui, Juízes 19. Mesma coisa, filhos de Belial, do rei. Enquanto eles alegravam o coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercavam a casa, bateram à porta e disseram ao ancião dono da casa: traze cá para fora o homem que entrou na tua casa para que o conheçamos. O dono da casa saiu com eles e disse-lhes: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina que este homem, do homem, faz-la-eis sair, humilha-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não faças tal loucura. Mas esses homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E ao subir da alva deixaram-na. Ao romper do dia veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ficou ali até que se fez claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e ia sair para seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta de casa com as mãos sobre o limiar. Eu lhe disse: levanta-te e vamos, porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo, pegando a sua concubina, e dividiu membro por membro em 12 pedaços, que ele enviou para os territórios de Israel. Juízes 19. Temos Samuel 13, Zacarias 14, Daniel 13. Tudo isso aqui são passagens de crime contra a mulher na Bíblia. É ruim, né? E o Frei, então, me fala exatamente aquilo. Tá? Aqui é a profecia da Rússia, blá, blá, blá. O Frei, blá, blá, blá. Tá? Então, assim... Cara, o povo brasileiro, novamente, é carente de deuses, carente de ídolos, carente de heróis. Eles precisam de alguma coisa que os fortifique para que eles possam ter algum pressuposto ainda na vida. Eles tiveram problemas com a Igreja Apostólica Romana, depois tiveram problemas com os protestantes, depois com as neopentecostais, e agora estão se alicerçando-se, então, nos franciscanos. Para ver se realmente o discurso muda, mas não vai mudar, para ver se realmente eles têm uma palavra de fé, que a igreja se perdeu e não está passando mais essa palavra de fé. Mas, de novo, nós temos uma palavra de fé com pitacos de misoginia, pitacos de política. E eu acho que quem vai para a igreja não quer escutar esse discurso. Quem vai para a igreja quer escutar um discurso motivacional para que ele consiga ter a bondade, o amor de Cristo, ter as possibilidades vistas no Novo Testamento e não no Velho Testamento, para poder continuar a sua existência sendo amparado por uma figura metafísica que ele considera como Deus e uma figura de Jesus como um emblema. Lembrando que o franciscano, ele segue São Francis of Assisi e não Jesus. Ao contrário, então, das outras tradições e ramificações do dito Igreja Apostólica Romana, que segue ou os princípios de Deus, ou o princípio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou só o cristianismo visando, então, só a representação de Cristo e não dentro de um emblema de uma igreja.
Agora, vocês escolhem, vocês estão entrando numa esfera onde nós temos figuras que seguem São Francisco de Assis. Fica a critério de vocês, tá? Novamente, a gente tem que trazer à luz a quem fala, quem é que está por detrás da palavra, quem é que pega o microfone e prega, então, uma palavra falando que a mulher tem que ser submissa ao homem dentro de uma interpretação literal de uma Bíblia do Velho Testamento, sendo que ele segue, então, os princípios de São Francisco de Assis, lembrando que São Francisco de Assis foi pedir pinico na igreja, tá? Se vocês pegam a história de Saint Francis of Assisi, que é o São Francisco de Assis, tá? São Francisco começou a pregar por volta de 1207. Ele viajou a Roma para buscar a aprovação do Papa Inocêncio III e em 1209 para a formação de uma nova ordem religiosa. A regra de São Francisco original, aprovada pelo Papa, não permitia a posse de propriedades, exigindo que seus membros implorassem por comida enquanto pregavam. A austeridade pretendia imitar a vida e o mistério de Jesus Cristo. Os franciscanos, eles viajavam e pregavam pelas ruas, enquanto se hospedavam nas propriedades da igreja. Santa Clara, sob a orientação de Francisco, fundou as Clarissas, que é a Ordem de Santa Clara, em 1212, que continua sendo uma segunda ordem dos franciscanos. A extrema pobreza exigida pelos membros diminuiu na revisão final da regra de 1223 e o grau de observância exigido dos membros permaneceu uma importante fonte de conflito dentro da ordem, resultando em numerosas secessões, ou seja, separações e conflitos. A Ordem dos Frades Menores, então, conhecida como os Observantes, é uma das 3 primeiras da Igreja Católica, sendo as outras conventuais, formadas em 1517, os Caputinos, então, em 1520. A Ordem dos Frades Menores, em sua forma atual, é o resultado de uma amálgama de várias ordens menores, constituída em 1897 pelo Papa Leão XIII. E as duas últimas, que seriam os Caputinos e os Conventuais, eles permanecem instintos religiosos distintos dentro da Igreja Católica. Permanecem institutos religiosos distintos dentro da Igreja Católica, observando as regras de São Francisco com ênfases diferentes. Os franciscanos, que seguem então São Francisco de Assis, conventuais, são por vezes referidos como minoritas ou Grey Friars. Tem Air Friars e você tem os Grey Friars, que são os frades cinzas, por conta da cor dos seus hábitos. Ali não é cinza, é marronzinho, com amarelo, tá? E os Bernardinos, eles estão na Polônia e na Lituânia, tá? Que advém então de Bernardino de Siena, tá? Então você tem que lembrar que aqui não foi citado Jesus Cristo, nós estamos falando de um adendo de pessoas que seguem então a igreja dentro de um sistema de proteção. Eles viviam na igreja, mas eles seguiam São Francisco de Assis, tá bom? São Francisco de Assis, tá? É isso que vocês têm que entender. Então vocês estão seguindo a Cristo, mas também escutando São Francisco de Assis. O que dentro de um pressuposto da Igreja Apostólica Romana, dentro do pressuposto, então, dos protestantes, o que vocês estão fazendo é um ato contrário a uma fé cristã. Tá? Então, de novo, a gente tem que estudar para buscar amparo e entender os fatores históricos, entender quem eram os franciscanos, que seguem a São Francisco de Assis, tá? E qual que é o negócio deles com a igreja. Eles foram pedir pinico para a igreja e a igreja falou, ok, vocês vão implorar por comida, vocês vão viver na pobreza, vocês vão fazer votos. E eles fazem votos com os pressupostos de São Francisco de Assis, tá bom? Então, assim, tá o fundador Francisco de Assis. Tá aqui, tá? A cruz, que é o braço de Cristo, e o braço de Francisco, como um símbolo universal franciscano, ou seja, a união da Igreja Apostólica Romana com os franciscanos, sendo que o seu fundador é Francisco de Assis, que tem os seus pressupostos, tem todo o seu ideal que eles têm que repercutir. Por isso que o símbolo é a união da Igreja com os franciscanos.
de novo, temos que entender todos esses pressupostos antes de assistir a live desse rapaz e ficar orando e escutando ofensas contra as mulheres e contra o Estado. Então é isso. Rony, eu te agradeço aí pelo material, tá? Ali é o meu negócio de música. Rony, eu te agradeço aí pelo material. Eu não vou abordar os outros temas sobre política, Nicolas, Janones, Danones e outros, porque não é o pressuposto aqui. A gente vai tratar sobre o cunho religioso. De novo, precisa tomar muito cuidado com líderes religiosos que surgem do nada, líderes que carregam então essa pele de cordeiro, né? E que na verdade passam a propagar misoginia, passam a propagar ideais políticos com algum viés. A gente tem que perguntar quem é esse cara para falar sobre política usando uma roupa de franciscano. Franciscano não é uma roupa de padre, não é uma roupa de pastor, tá? Que é diferente. Quem é esse cara? Mas as pessoas, elas caem sem saber o que está sendo, quem é que está falando, né? De novo, sou só um espectador. Então é isso, agradeço de coração, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como a questão das limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, você pode doar o valor que você quiser ou puder, o que nos ajude muito. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.